que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que o transformou de perseguidor a um apóstolo de Cristo, e como suas cartas escritas em circunstâncias tão diversas continuam a influenciar a maneira como vivemos a fé até hoje? Olá, e sejam bem-vindos ao Sintonia Divina. Relaxem e fiquem conosco até o final, pois hoje descobriremos juntos o poder e a sabedoria de Paulo. O apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, uma cidade na província romana da Cilícia. Criado em uma família judaica, desde cedo mostrou um dom excepcional pelas tradições e ensinamentos da fé judaica. Destacou-se como um fariseu respeitado, dedicando-se à perseguição dos cristãos. O fervor de Paulo pelas tradições judaicas manifestou-se na sua dedicação como fariseu. Sua influência na comunidade judaica era notável, e seu nome tornou-se associado à oposição feroz ao movimento cristão emergente. A participação ativa de Paulo na perseguição aos cristãos atingiu um ápice dramático com a execução de Estevão. Este foi o primeiro mártir cristão, e a presença de Paulo nesse evento sinalizou seu papel proeminente na repressão aos seguidores de Jesus. Esse episódio é crucial para compreender a intensidade do antagonismo de Paulo, antes de sua conversão. As Escrituras retratam Paulo como um homem em uma missão: perseguir os seguidores do caminho em diversas cidades. Sua determinação o levou a enfrentar e aprisionar aqueles que ousavam desafiar as tradições judaicas da época. Este período de sua vida é marcado por uma busca implacável pela erradicação do movimento cristão. A vida de Paulo experimentou uma reviravolta extraordinária no famoso episódio no caminho de Damasco. O homem que um dia perseguiu ferozmente os seguidores de Jesus se tornou protagonista de uma narrativa que transcende o comum. Uma luz ofuscante o cercou, cegando-o temporariamente, enquanto uma voz divina o chamava pelo nome. Esse encontro sobrenatural com Jesus Cristo foi mais do que uma conversão. Foi uma transformação radical que moldaria o curso da história cristã. Este episódio pode ser encontrado em Atos 9, versículos 1 ao 9. Diz: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões, que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. A revelação no caminho de Damasco não apenas restaurou a visão física de Paulo, mas também abriu seus olhos espirituais para uma nova realidade. Sua perseguição aos cristãos transformou-se em uma missão dedicada a proclamar o evangelho que antes repudiava. O fariseu obstinado tornou-se um seguidor ardente de Cristo, alinhando sua vida com os ensinamentos que um dia procurou erradicar. Ele viajou incansavelmente, compartilhando as boas novas em regiões distantes. Das sinagogas judaicas às praças públicas, Paulo não hesitou em proclamar a mensagem que uma vez tentou silenciar. Sua paixão pela salvação através de Cristo se tornou a força motriz por trás de suas viagens missionárias. Além de suas viagens, Paulo deixou um legado duradouro por meio de suas epístolas. Suas cartas às comunidades cristãs, como a aos Romanos, Gálatas e Coríntios, não apenas oferecem orientação prática, mas também exploram profundidades teológicas. Ele articula a justificação pela fé, a liberdade em Cristo e a unidade na diversidade, estabelecendo fundamentos que continuam a moldar o pensamento cristão até os dias atuais. As cartas entregues a Coríntios abordam questões éticas e doutrinárias, enquanto as entregues aos Gálatas destaca a liberdade em Cristo. Cada palavra escrita por Paulo carrega uma importância teológica que ressoa através dos séculos. Agora, antes de continuarmos, se as palavras que compartilhei até agora ressoaram em seu coração,
ou se simplesmente está buscando mais conteúdo transformador como este. Há duas ações simples que farão toda a diferença. Primeiro, desafio você a deixar um sinal de sua presença e apoio. Toque no botão de like logo abaixo do vídeo. Isso não apenas fortalecerá a nossa comunidade, mas também será um sinal de que estamos juntos nessa jornada cristã. Em segundo, se ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todos os próximos vídeos, e fortalecendo sua conexão com a mensagem transformadora que compartilhamos aqui. Obrigado, e vamos continuar. Sua conversão foi marcada por grandes desafios, incluindo prisões que testemunharam sua resiliência e fé inquebrável. Suas prisões não foram apenas eventos isolados, mas momentos cruciais em sua jornada, demonstrando a profundidade de seu compromisso com Cristo. Uma das prisões ocorreu em Filipos, onde Paulo e Silas foram açoitados e encarcerados injustamente, relatada em Atos 16, 22 ao 28. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, soltando todos da prisão. O contexto dessa prisão é fundamental para entender a magnitude da fé de Paulo. Mesmo diante das adversidades, ele e Silas não apenas cantaram louvores a Deus na prisão, mas testemunharam um terremoto que abriu as portas e libertou os prisioneiros. Essa experiência destacou não apenas a fidelidade de Paulo em meio à adversidade, mas também o poder sobrenatural que acompanha a fé. A prisão em Roma, ao final de sua vida, é outro episódio crucial. Paulo, embora acorrentado, continuou a pregar o Evangelho. Quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu tem, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas prisões, em Cristo, foram amplamente conhecidas de toda a guarda pretoriana, e de todos os demais. Nesse período, escreveu epístolas como aos Filipenses e a Filemon, nas quais expressou alegria mesmo em meio à prisão. Sua resposta a essa prisão demonstra uma profunda compreensão da soberania de Deus sobre as circunstâncias da vida. Suas cartas não apenas explicam doutrinas, mas também oferecem orientações práticas para a vida diária dos crentes. A carta aos Efésios, por exemplo, destaca a importância da unidade na igreja, e instrui os crentes a viverem de maneira digna da vocação cristã. O legado de Paulo vai além de suas realizações imediatas. Sua influência estende-se a cada canto do cristianismo. Suas palavras continuam a ser lidas e estudadas por crentes em todo o mundo, guiando a compreensão da fé. Ele não apenas pregou o Evangelho, mas viveu o Evangelho, deixando um exemplo duradouro de fidelidade, coragem e comprometimento. Na última fase de sua vida, Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo, uma carta repleta de sabedoria e ternura. Ele expressa gratidão por sua jornada, mas também antevê o término dela. Em suas últimas palavras, não lamenta o fim iminente, mas celebra a corrida bem-sucedida. Ele usa metáforas como a do combate e a da corrida para descrever sua jornada de fé. Essas expressões ilustram sua dedicação incansável e sua perseverança diante dos desafios. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mesmo diante da perspectiva da morte, Paulo mantém uma visão eterna. Sua confiança não está na vida terrena, mas na promessa de uma coroa de justiça reservada para aqueles que amam a manifestação de Cristo. Essas palavras não são apenas uma despedida, mas sim provas de sua inabalável fé. A morte de Paulo não representou o fim de sua influência, mas sim uma passagem para a eternidade. Suas palavras finais, registradas na segunda epístola a Timóteo, ecoam como um testemunho da confiança inabalável em Deus. Sua esperança transcende a morte,
apontando para a promessa de uma coroa de justiça reservada não apenas para ele, mas para todos os que aguardam a manifestação de Cristo. Ao explorar a vida de Paulo, testemunhamos não apenas um apóstolo corajoso, mas um exemplo de como a fé pode transformar até os corações mais obstinados. Sua jornada não termina com a morte. Ela vive em seu legado e na contínua influência de suas palavras sobre aqueles que buscam a verdade. Que a vida de Paulo continue a ecoar através das gerações, inspirando a busca pela verdade e a dedicação à causa do Evangelho. Agradeço por acompanharem essa jornada pela vida de Paulo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seus comentários, o like e se inscrever para mais conteúdos. Obrigado e fiquem com Deus.